Shalom, apaixonados pelas Escrituras, bem-vindos ao canal Pérolas do Hebraico. Estamos muito felizes com os frutos deste canal. Muitos de vocês estão sendo ativados a buscar mais e mais desta fonte bíblica nos originais. Louvamos a Deus por sua vida e por seu compromisso quanto à busca por conhecimento da palavra de Deus. Continuemos buscando, aprendendo e praticando. Porque certamente os frutos serão abundantes e transbordantes na sua vida. A abundância e o transbordo alcançará também sua família, seu trabalho, sua vizinhança e sua igreja. É promessa de Deus para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, nas Escrituras Sagradas, como diz o Salmo 1. Já compartilhe com as pessoas que você ama, porque temos pérolas transformadoras nesse estudo. Iremos ler Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Vou ler na tradução King James Fiel. Essa palavra fiel é fiel aos originais, ao hebraico. As Bíblias que você vê com a palavra fiel, entenda, é fiel aos originais que a Bíblia foi escrita. Vamos ler Lucas 19. E Jesus entrando, passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Marque aí na sua Bíblia a palavra Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. Publicanos eram pessoas que trabalhavam cobrando impostos. E a Bíblia deixa claro que Zaqueu era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era baixinho. E ele correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro. Marque aí essa palavra, sicômoro, para vê-lo. Quando você vê na Bíblia nomes de árvores, de animais, de tempero, é porque tem uma história por trás daquele nome. E aqui deixa claro o nome da árvore, sicômoro. Continuando a leitura. Porque ele, Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo, ou seja, com alegria. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo:
ele foi ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu, ficando de pé, disse ao Senhor. Observe a fala de Zaqueu. Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o retribuo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo o perdido. Fiz questão de ler todo o contexto dessa história para um entendimento mais claro. Zaqueu era um judeu. Contudo, Zaqueu trabalhava para Roma, pois era o império governamental em Israel naquela época. O mais agravante era que o Império Romano não deixava na nação de Israel os impostos cobrados. Eles eram levados para Roma. Por isso, os cobradores de impostos não eram bem vistos pelo povo de Israel. E era nesse contexto que Zaqueu vivia em sua nação Israel. O seu povo o via como pecador, como uma pessoa errada, que fazia coisas ruins por ser um cobrador de imposto. Mas será que Zaqueu era mesmo uma pessoa má? Só vamos descobrir quando entendermos o significado do nome de Zaqueu. Porque nomes em hebraico traz uma história por trás da história. Traz um conceito, um sentido, um ministério, uma identidade. Observe o nome Zaqueu em hebraico. É esse nome aqui, ó, só com 3 letrinhas. Esse é o nome de Zaqueu. Em hebraico é Zakai. Zakai. Essa letrinha aqui pequenininha é Iud. Iud, no nosso português, é a letra Y. Ó, Zakai. E Zakai significa puro, limpo, íntegro, inocente. Esse é o significado do nome de Zaqueu, do nome Zakai. Mesmo trabalhando para o Império Romano, para o Império opressor, Zaqueu, por isso que Zaqueu não era bem visto. Era deixado de lado, zombado, humilhado. Não se sentava na mesa com seu povo, por ser também considerado impuro. Contudo, sua identidade revelava o oposto.
quanto ao que o povo achava dele. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por sua cidade, que é a cidade de Jericó, ele criou uma estratégia. Correu, subiu na árvore, por nome de sicômoro. Eu pedi para você marcar o nome sicômoro, né? O nome da árvore. Pois bem, ele subiu nessa árvore chamada sicômoro, porque para que ele tivesse uma possibilidade de ver Jesus, porque ele era baixinho. E também de Jesus ver ele, né? Porque ele era de pequena estatura e a multidão era numerosa. Não permitiria ele ver Jesus. Logo, Zacai acionou a sua fé, trazendo a realidade da fé em ação. Ele agiu conforme a sua identidade, não importando o que a sociedade achava ou dizia sobre ele. Zacai se encheu daquilo que realmente ele era e não perdeu a oportunidade de mostrar para o seu povo a sua verdadeira identidade. E vendo Jesus que Zacai subiu na árvore com o nome de sicômoro, Zacai poderia ter subido em qualquer uma outra árvore, mas ele escolheu a árvore de sicômoro. Por que será? Você já fez essa pergunta? Por que será que Zaqueu subiu nessa árvore com o nome de sicômoro? Na Bíblia, nada é por acaso. Tem sim uma história a nos revelar. Sicômoro, em hebraico, é essa palavrinha aqui, ó. Shikmar. Shikmar. Muito bem. Essa palavra, shikmar, que é o nome da árvore sicômoro em português, shikmar, em hebraico, significa reabilitar. Você entendeu? Zacai, um homem puro, reto. A identidade dele era essa, de pureza. Ele escolhe logo a árvore sicômoro, que é shikmar, que significa reabilitar. E é quando a narrativa de Lucas 19 começa a ter sentido, a ter clareza do contexto. Zacai, significando íntegro, sobe na árvore, que significa reabilitar. Ele sobe na árvore da reabilitação. E Jesus, vendo isso, ele entendeu a mensagem que Zaqueu estava passando para ele. Porque Zacai já tinha uma predisposição de pureza, de bondade, de integridade. Por isso decide usar a fé e subir exatamente aonde? Na árvore da reabilitação. A fé de Zacai se movimentou e foi sua fé que deixou a palavra viva
Jesus a entrar, a entender e decidir entrar em sua casa. Shikmah é exatamente a árvore da reabilitação. Jesus, mesmo Zacai estava dizendo a Jesus, Jesus, mesmo eu tendo o coração puro e íntegro, eu preciso ser reabilitado. E essa reabilitação só vem através da palavra viva, na minha casa. Automaticamente, Jesus pede para Zacai descer depressa. Porque ele decide pousar na casa de Zacai. E Zacai, todo feliz, desce rapidamente e recebeu Jesus, a palavra viva, em sua casa. A atitude de Zacai transformou sua vida, sua história e a história da sua família. A determinação de Zacai atraiu Jesus para a casa dele. Posso te fazer uma pergunta? O que você está fazendo para atrair a palavra viva, Jesus, em sua casa? Mudando sua história e a história da sua família. O que você está fazendo para atrair? Zaqueu demonstrou esforço e Jesus tomou a iniciativa de ir à casa dele. Porque toda ação tem uma reação. Zacai se movimentou. Deus, Jesus, também se movimentou em prol de Zacai. Por incrível que pareça, existem muitos perdidos que não têm a noção de que precisam de reabilitação. Por se acharem tão íntegros e puros. Mas Zacai fez diferente. Ele entendeu que precisava de reabilitação. Por isso subiu exatamente na árvore que revelasse a Jesus a sua necessidade. E Jesus, vendo o coração de Zacai, a sua decisão surpreendeu Zaqueu, mudando a sua história por ele desejar a palavra viva em sua casa. A lição que tiramos dessa história de Zacai é que quando a palavra viva está dentro de nós e decidimos usar a fé para algo, o sobrenatural acontece em nossa vida. Assim como diz Hebreus 11, versículo 1. A nossa fé em ação atrai o que não existe. É sobre esse contexto da fé de Zacai e da estrutura e da estratégia dele.
E nesse contexto eu quero orar, fazer uma oração, para que nós possamos entender que não somos o que as pessoas dizem de nós. Nós somos o que Deus diz. E o que Ele diz é que somos filhos e somos amados. E precisamos estar constantemente conectados à palavra viva. E que a nossa vida, o nosso caráter, nossas ações revele Jesus, a palavra viva. E não o contrário. Que possamos viver uma vida que revele Jesus em nossa casa, em nossa igreja, em nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos. Em nome de Jesus. Você recebe esta oração? Se sim, aguarde a mudança, aguarde a reabilitação em toda área de sua vida. Amém? Escreva aí no comentário, amém. Te aguardamos para a próxima pérola. Não esqueça de curtir. Até lá. Shalom, shalom.